Pronto, o Farense é um clube que tradicionalmente a gente, quando ouve falar do Farense, pensamos logo em futebol, mas o Farense não é só o futebol. Temos o basquete, que é uma modalidade muito querida pelos farenses. Como disse, desde 1986 que o basquete está implementado aqui no clube. Temos perto de 200 atletas inscritos na federação, o que é muito importante, porque a formação é que é a base de tudo, não é? Este ano há aqui uma nova estrutura aqui na secção, com malta nova, com novas ideias, e isso é sempre bom. Pronto, o plantel é formado por 16 jogadores, metade dos quais 8 jogadores são formados aqui no clube, outros são jogadores mais experientes, que é também importante haver uma mescla de juventude com jogadores mais maduros. Portanto, isto o campeonato é disputado a nível nacional. Nós estamos inseridos no grupo de Zona Sul, que é Algarve e Alentejo. Os 2 primeiros do grupo passam à outra fase e o nosso objetivo é passar à outra fase. E um dos objetivos que a gente tem falado aqui como temos muitos miúdos na formação, pôr os miúdos a ver os jogos séniores, porque os séniores são exemplo para os miúdos da formação. A equipa não é uma equipa muito alta, e não sendo alta, tem que ser mais rápida. Tem que ser mais rápida, claramente. Temos que aproveitar a velocidade de alguns jogadores, e penso que vamos tornar, pelo menos, a voltar. Não digo, porque eu já assisti aqui aos jogos do Farense com os pavilhão completamente cheio, não é? Mas não vou chegar a esse ponto, mas pronto, que chega aí a 1/3 do pavilhão já é bom. Temos a equipa do Reguengos de Monserrat, tem boa equipa, também baseada na formação que eles têm, né? E temos a equipa do CBA, da Albufeira, que é muito apoiada pela Câmara Municipal de Albufeira, e o Imortal, equipa B do Imortal, que a equipa A disputa a primeira divisão, né? A Liga Profissional. E pronto, são esses 3 que quem a gente vai disputar. Em termos de história, eu só tenho 38 anos, posso falar um bocadinho da parte como jogador e como treinador. E como jogador vivi aqui muitos bons tempos em que ganhámos bastantes títulos regionais. Era uma secção histórica que tínhamos na década de 90, que era na altura que eu jogava, quase todos os nossos escalões eram os campeões regionais. A nossa equipa sénior disputava os acessos à Liga. Tínhamos muitos bons exemplos acima e os de baixo tentavam simular os bons exemplos que tinham de cima. Com o passar do tempo, houve aqui uma época em que se juntou. Quando eu estava na Universidade de Tirar Desporto, recebi o convite de um treinador daqui do clube para vir cá começar a dar treinos, isto que ficou aqui o bichinho para continuar a dar treinos. Nessa época o Farense ainda tinha alguma força, tanto que nessa época ainda ganhávamos bastantes títulos regionais em termos masculinos e femininos. A pouco e pouco começou-se a perder um pouco da mística do clube, e quando digo que perdeu-se um pouco a mística do clube, estou a falar mais em termos de títulos, porque em termos de atletas sempre tivemos bastantes atletas. Posso referir aqui 2 nomes de pessoas que eram na altura, 3 pessoas, que eram o Daniel Nascimento, a Sofia e o Walter, que tinham sido nossos atletas e eram nossos treinadores e que fizeram uma grande base de recrutamento que hoje em dia ainda estamos a viver dela. Estamos a falar de um recrutamento que foi feito há 5, 6 anos, ou mais se calhar, que havia uma base de formação, um triângulo de formação em que a base, que é os miúdos pequeninos, desde o sub-6 até ao sub-12, tínhamos já à volta de 70, 80 miúdos ou mais até em mini-basket, muito em prol do trabalho do Daniel Nascimento, da Sofia e do Walter. E a partir do momento em que houve aqui algumas alterações, começou-se a perder a formação.
até que hoje em dia temos a pirâmide da formação completamente ao contrário. Nós temos ainda os frutos desse tempo da Sofia e do Walter e do Daniel, em que nos cadetes, ou seja, sub-16 e sub-18, temos já à volta de 30 miúdos por escalão, e que é muito bom, era bom que tivéssemos isso em todos os escalões, mas de sub-16 para baixo, que já não tem a ver com o recrutamento que foi feito anteriormente, temos muito poucos miúdos, e isso é um problema que nos aflige a nós. E agora, passando para a parte do futuro, é o objetivo principal desta nova coordenação que é composta por mim, Joana Andrade e Pedro Cruz. Nossa principal aposta vai ser o recrutamento. Vamos ter que abrir as portas aos miúdos de todas as idades. Este ano, com os horários escolares, muitas manhãs livres, vamos abrir aqui a hipótese deles virem treinar de grátis, sem se cobrar a mensalidade, e vamos tentar arranjar vários protocolos com escolas, com creches, com ATLs, que seja com o que for possível, de forma a que novamente a base da formação, que seja de que desporto for, que é as crianças mais novas, volta a ser uma verdadeira base, em que não é a ponta da pirâmide, mas sim uma base larga, em que depois, com o evoluir do tempo, conseguimos ter mais qualidade e menos quantidade. Sempre me apaixonei pelo basquete desde cedo. Afastei-me um pouco em séniores, devido à universidade, afastei-me um pouco, depois voltei a ser convidado para vir aqui ajudar na parte dos treinos, e desde aí até agora é uma doença, não é uma paixão, é uma doença. Acho que é mesmo isso que eles procuram, é a adrenalina de um jogo que é muito exigente a nível físico, é dos desportos mais exigentes a nível físico. É um desporto como os americanos gostam muito de dizer, que é stop and go, é sempre sprint e stop, estão sempre a haver grandes velocidades com uma pequena paragem, e acho que é essa adrenalina e a incerteza num resultado que é o que se vê muito nos jogos equilibrados, a incerteza num resultado, quando até uma equipa pequena pode surpreender uma equipa grande. Há aqui várias coisas, sim, até o último segundo, e depois nunca há empates num jogo de basquete, tem sempre que haver um vencedor, pode haver 10 prolongamentos, e essas incertezas, essa adrenalina mais a competição, cria essa vontade dos miúdos jogar basquete. É uma reconstrução desde base, porque muito pouca coisa, não é dizer que muito pouca coisa estaria feita, mas porque havia muitas coisas que estavam feitas, e bem, há que admitir isso, mas em termos de projeto em si, temos esse principal objetivo de tal formação, criarmos uma base de sustentação grande. Não, a secção de basquete é uma secção completamente amadora e autónoma do clube, por isso quando se refere que o clube está na primeira divisão e vai ter vantagens por estarmos na primeira divisão em futebol, muitas das vezes isso não é verdade. É verdade que vamos ter, se calhar, mais condições em termos de staff do próprio clube, que nos pode ajudar um bocadinho mais, porque eles estão mais capazes de nos ajudar, mas em termos de apoios financeiros, em termos de apoios de espaços, continua tudo a ser a mesma coisa. Quando digo apoios, estamos a falar de apoios financeiros, apoios em material desportivo, apoios em cedências de espaços. Por exemplo, nós agora, com o número de alunos que temos, o número de atletas que temos, mais a dificuldade em organizar espaços pela Câmara, que é compreensível, porque eles têm que ter as regras de plano de contingência tal como nós, vamos precisar de alugar 2 espaços exteriores a 2 escolas, e isso tudo tem um custo. Para darmos qualidade no processo de ensino-aprendizagem, tem que haver dinheiro. Toda a gente fala do dinheiro, mas é verdade que numa secção amadora e autónoma é preciso dinheiro. Temos 13 equipas, estamos a falar de 26 pessoas envolvidas no staff dedicado apenas ao processo de ensino, a tudo o que tem a ver com treinos. Depois temos ainda a ajuda dos pais, que é uma peça importante, se não a mais importante, por isso estamos a falar à volta de, se calhar, também de mais um ou 2 pais por equipa. Já vamos, se calhar, em 40 e tal pessoas, e depois temos toda a estrutura da secção de basquete, que tenho que agradecer a eles todos, pessoas que estiveram ligadas à secção de basquete noutros tempos, que saíram e que agora, através de convite meu, do Pedro e da Joana, voltaram a aceitar, pessoas como o João Reis, o Rui Pereira, a Cesaltina, o João Bento, o André, várias pessoas, Pedro Vidal, são muitas pessoas. O basquete continua a ser a segunda modalidade do clube, e o basquete é muito vivido em Faro. Vê-se muita gente no verão a jogar basquete nas ruas. Temos sorte de ter um pavilhão próprio, podemos começar a treinar mais cedo com todas as regras da Direção-Geral de Saúde. Dá muito trabalho, mas tem que ser feito.